Eu gostaria de dar as boas-vindas a essa sessão sobre a infraestrutura da América Latina. Eu gostaria de apresentar os nossos panelistas. Teremos a Georgina Baker, que seria a vice-presidente da IFC para a América Latina e para o Caribe, e também para a Ásia. E no Israel, ela é responsável por um portfólio da IFC de 22 bilhões de dólares, né? Depois nós temos o Joe Kaiser, da Siemens, e tem experiência na Siemens com várias posições de liderança e estratégia. Depois o senhor Rodolfo Spielmann, que é o diretor executivo da CPP Investment Board. Depois também temos que ele também presidiu o Comitê de Investimentos da América Latina. Depois temos a Mariana Luz, que é a presidente da Embraer SA, não para não confundir com a Embraer, a companhia de aviação. E ela também trabalha com sustentabilidade na Embraer, né, globalmente. E depois eu sou o Joe Leahy, e eu gostaria de dizer que é uma sessão especial aqui. E foi difícil chegar aqui por causa do trânsito, para chegar no horário. Então, tem coisas que nós temos que resolver aqui no Brasil em relação à infraestrutura. Então, faz 7 anos que eu moro no Brasil e eu posso falar da minha experiência aqui no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu estava estudando português em Campinas. E para os que sabem, aqui, a Campinas é uma cidade moderna, uma cidade satélite moderna de São Paulo. Você pode entender porque isso me deu uma impressão errada do que seria a infraestrutura no país, né? Tem excelentes ruas, estradas, aeroportos, e também a questão da infraestrutura é uma coisa bem desorganizada, se nós pensarmos em todo o Brasil. Então, no Brasil tem a pontuação de infraestrutura é um pouco melhor, é 72. Mas a questão da infraestrutura, na verdade, nós temos a disponibilidade, ou um problema de disponibilidade de sistema de telefonia, mas falta muito, né, nesse sentido. E as estradas não são muito boas. Então, eu gostaria de passar a nossa primeira pergunta aos nossos painelistas: como que o novo projeto poderia melhorar a infraestrutura do Brasil? E como que poderia ser financiado? Acho que o primeiro que deveria responder seria a Georgina. Muito obrigada, Joe. A EFC tem o orgulho de estar trabalhando na América Latina e no Brasil, e nós temos vários investimentos que nós estamos fazendo na infraestrutura aqui, mas o que nosso foco recentemente é como conseguir verba da iniciativa privada. Nós criamos um programa que eu vou mencionar agora, que é um programa em que nós temos 3 empresas seguradoras, e elas nos deram. Então, nós temos a Aliança Prudential e mais uma empresa que seria a Accenture. Então, na realidade, nós discutimos quais são os setores que eles não queriam investir, e quando nós chegamos aos países que eles queriam investir, quando nós chegamos onde eles não queriam investir, eles tinham que nos seguir em todos os investimentos que nós fazíamos na região para a infraestrutura. E foi um grande negócio para empresas tão grandes de seguros, mas que não tinham investimento em infraestrutura. Então, na verdade, nós sentimos que nós conhecemos mais sobre investimento em infraestrutura e mercados emergentes. Foi uma área que, na verdade, que eles não conheciam muito bem. Então, eu conheço muito bem essa parte de infraestrutura, e eles têm preocupação, na realidade, em investir em mercados emergentes, e agora, com o nosso conhecimento, eles sentem muito mais a vontade de investir em mercados emergentes. Acho que a parte mais interessante disso é que está demonstrando que, na realidade, que para essas empresas seguradoras enormes do Ocidente, como a Aliança Prudential, estão na Paris e na Alemanha, e a Prudential é da Ásia, podem ir para mercados e que eles não tinham muita confiança. Eles estão nos seguindo conosco, e depois que eles aprenderam o caminho, eles podem fazer esse investimento sozinhos. Então, esses investimentos estão começando a olhar para mercados emergentes para investir também em infraestrutura nesses lugares.
Vou voltar a isso, vou perguntar para que eles tinham tanta preocupação em investir em mercado emergente. E a pergunta é como podemos financiar um projeto de alta qualidade para a infraestrutura? Eu acho que a resposta já foi dada, na realidade. Acho que a questão aqui é um pouco diferente. Vou pensar em antes até, dar um passo atrás. O que precisa para você trazer os investimentos em infraestrutura a um país? Precisamos de ter um plano. E esse plano precisa ser determinado pelo governo. Então, como que eu vou desenvolver a infraestrutura no meu país? Como que é uma pauta de energia, de mobilidade? Como que eu vou transportar mercadorias e pessoas de maneira eficiente? E definir qual que é a necessidade, que tem tanta verba disponível no mundo e tem esses fundos de investimento, que na realidade acaba de mencionar, por exemplo, essas seguradoras que querem investir, mas é preciso ter um plano, precisa ter um plano para a seguradora de localização, de inovação e também para o desenvolvimento econômico. Então, eu acho que esse é o desafio que o Brasil teve ou vem tendo nos últimos anos, porque está preocupada com outras coisas. A China tem um plano. Podemos discordar em relação à China, em outras questões sobre a China, mas eles têm um plano, mas eles estão com planos de infraestrutura e de iniciativas. A Índia também tem um plano. Então, o plano e, na verdade, eles têm um plano para apresentar para os investimentos. Então, na realidade, isso acontece com os BRICS. Então, a primeira metade dos BRICS já está adiante, que é a China e a Índia. Então, o Brasil vai ter que alcançá-los. Então, o governo tem que investir num plano de infraestrutura, de como você desenvolver o país e como que nós podemos ajudar a localizar e torná-lo mais eficiente. Uma vez que você tenha esse plano, o investimento virá. E as seguradoras vão investir dinheiro em infraestrutura. Porque tem a questão da inflação e você vai ter o seu retorno. Então, nós precisamos ter um plano para o Brasil. Anteontem eu estive com o presidente, alguns dos candidatos que estão na eleição. Agora vamos sentar com o governo, vamos pensar nas pessoas que podem nos ajudar para fazer um plano para investir em infraestrutura e haverá investimento abundante que virá de todo o mundo ao Brasil e vai ter um crescimento econômico, vai haver industrialização, porque o Brasil tem um trunfo enorme, que são jovens. Então, o Brasil tem os recursos naturais. Então, o Brasil está no topo de qualquer cadeia de valor industrial. Você então tem os recursos naturais, tem o ferro, e você consegue construir o próximo valor da cadeia de valor. A Alemanha não consegue fazer isso, porque nós estamos no meio do nada. Então, nós temos que encontrar pessoas que tenham os recursos naturais para que nós podamos incluir a tecnologia. Então, eu sou otimista em relação ao país, porém, o governo tem que criar um plano e o resto vai vir. Então, eu sou otimista, mas temos que começar com a casa raiz e tomar as providências para chegar a essa resolução. Então, vamos voltar. Essa pergunta de como novos projetos para infraestrutura podem ser financiados. Então, nós somos investidores em infraestrutura na América Latina, com cerca de 6 bilhões investidos na América Latina. O que é interessante, nós não começamos no Brasil, nós começamos no Chile em 2006 e nós ainda temos esses ativos. Então, como investidores de longo prazo, nós temos essa classe de investimento de ativos. Então, na realidade, nós expandimos para o Peru, depois para o México, temos investimentos também nessas regiões, e no ano passado nós assinamos o primeiro acordo de investimento com a Votorantim de energia renovável. Mas esse é só
a superfície do que é necessário na América Latina e no Brasil em relação à infraestrutura. Tem alguns países que fizeram desenvolvimento de infraestrutura muito bem, como por exemplo a Austrália. Se pensarmos em alguns desses países, o que eles fizeram bem foi que eles fazem três coisas bem. Primeiro, eles criam vários projetos que podem ser escaláveis. Não é só uma iniciativa para os próximos 12 meses e a gente faz uma apresentação e vende isso para o mercado. Na realidade, é uma mentalidade de você ter vários ministros do transporte, do meio ambiente, da fazenda, de minas e energias, juntar e que todos tenham a mesma pauta para criar esse planejamento de projetos, integrando isso com o mesmo norte, com o mesmo objetivo. E isso tem que ser uma coisa que você consiga prever, na realidade. Tem que ser, então, idealmente tem que passar por mais de um mandato de governo, tem que ser uma convicção da classe política envolvendo todos os partidos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né, é que isso tem que estar disponível e não pode ser greenfield. Na realidade, é por isso que isso é um risco. E o nosso investimento, nós pensamos também no risco, porque nós temos uma empresa estratégica, na realidade, porque nós temos a questão das licenças ambientais, também tem a questão da desapropriação, então tem os direitos. Então, na verdade, é complicado. Lógico que tem risco de construção também. Então, nós, como investidores, não conseguimos lidar com todos esses riscos. Então, não podemos investir, ou preferimos investir em brownfield. E é onde nós investimos mais, na realidade. E tem um conceito de reciclagem de ativos. Então, você chega depois da fase de desenvolvimento, você fica por um tempo e as empresas que desenvolveram os ativos recebem novo dinheiro e continuam desenvolvendo. E eles acabam tendo mais retorno, tem maior risco, mas são as diferentes maneiras de você investir verba nas várias fases do projeto. Outra coisa que é muito relevante na América Latina também é que você tem um ambiente regulatório estável, que nem sempre é a realidade aqui nessa região. Então, você tem esse ambiente regulatório estável, não pode ser uma coisa que mude sempre. Na realidade, é sempre constante. Então, acho que são os três fatores que, na realidade, é fácil dizer, mas é difícil fazer e implementar. Mas essa seria o norte, digamos assim, que nós precisamos ver nos países para poder fazer investimentos. Agora, a pergunta em relação ao conjunto de projetos, tem vários recursos. Esse conjunto de projetos pode ser novas concessões, podem ser novas PPPs, ou outras parcerias, como vemos com a Petrobras. E claro que também tem os greenfields, os novos projetos. Mas o Chile é um país que teve sucesso, é bem sucedido nesse sentido. Para dar um exemplo, como o setor privado gera o seu próprio conjunto de projetos. Temos um sistema que é o Grupo Costaneira, eles têm uma área que desenvolve novos projetos, que são propostos ao governo, aí o governo faz uma licitação. Então, a nossa empresa pode não ganhar, mas se eles não ganham, eles têm a compensação do custo de desenvolvimento daquele processo. Então, tem incentivos. Então, mesmo que você não ganhe, você tem incentivo para propor outros projetos. E, Mariana, como um novo conjunto de projetos pode ser financiado no Brasil? Eu vou falar sobre a parte da sustentabilidade. Sim, nós acreditamos que isso tem que ser feito com retrofitting e com financiamento. A nossa preocupação na nossa indústria é a sustentabilidade. Então, nós queremos criar mais compromissos no setor, dando apoio ou ao governo ou aos colaboradores do setor, para que esses processos sejam possíveis. Inclusive, queremos mais eficiência neles. Pensando na infraestrutura da aviação, geralmente a infraestrutura tem a ver com os aeroportos. No entanto, uma parte muito grande da infraestrutura são sistemas de gestão, de controle e o tráfego aéreo.
O senhor mencionou que ficou preso no trânsito vindo para cá. E nós, que trabalhamos e usamos trânsito, também ficamos presos, muitas vezes, no ar. Nós estamos ali sentados no avião e quando o avião fica rodando e não pousa, é por causa do tráfego aéreo. É como se tivesse um congestionamento aéreo. Isso tem um impacto gigantesco na nossa vida porque atrapalha o nosso tempo de chegada e também diminui a sustentabilidade com relação ao meio ambiente. Ao criar uma infraestrutura melhor, com mais eficiência, nós conseguiremos sim ter um sistema com muito mais custo-benefício. Esses aeroportos, por exemplo, conseguirão ter uma infraestrutura inclusive com melhor uso da energia, gerando um bem-estar muito maior a todos que usam. Nosso grande foco é criar essa abordagem de desenvolvimento sustentável, também pensando em como nós estamos oferecendo um serviço mais igualitário e melhor para todos os clientes, passageiros e nós mesmos. Voltando então, foi mencionado que esses grandes investidores financeiros têm medo desses mercados. Eu consigo pensar em alguns motivos para isso, mas você poderia explicar um pouquinho? Bom, quem está acostumado em investir em infraestrutura nos mercados da OCDE e quem não tem recursos para investir nos mercados subdesenvolvidos não sabe como fazer análise de risco de crédito, não sabe como planejar o retorno, não sabe o que devemos fazer para pensar na alocação dos recursos. É muito mais fácil ficar nos mercados que nós já conhecemos. Quando alguém é parceiro de uma empresa como a IFC, que conhece esses mercados, que está lá em campo, que compreende os riscos e com quem é possível ter uma parceria, fica muito mais fácil. Nós também investimos o nosso dinheiro, nós também assumimos o risco e é por isso que cuidamos do dinheiro das empresas como se ele fosse nosso. Também levamos o cliente para o campo para mostrar, olha, se você vai investir em Moçambique, na Mongólia, no Brasil, esses são os riscos, nós os compreendemos e nós podemos mostrar como resolveremos os problemas. Relacionado ao que alguns dos colegas falaram no painel, a estabilidade é extremamente importante, seja uma estabilidade política e governamental ou das instituições nas quais investimos. Nós já encaramos o desafio de governos e regulamentações instáveis. Mas nós sempre demos suporte aos nossos clientes. E nós falamos aos investidores, olhe, você me deixará aqui $500 milhão de dinheiro. Imagine se você tivesse investido isso há 5 anos ou há 2 anos. E daí nós mostramos a eles em que portfólio aquilo haveria sido investido. Porque o que é legal no nosso programa é que nós investimos um pouco de dinheiro em cada projeto que nós temos. Por exemplo, quem investe 200 milhões, investe 100 milhões em um projeto, 100 milhões em outro. Ou talvez invista 100 milhões em um projeto, 50 milhões em outro e 50 milhões em outro. E tudo bem, talvez um desses projetos enfrente alguma dificuldade. Com infraestrutura, a gente sempre tem algum atraso. No entanto, com um portfólio de 80 projetos em 30 países, é claro que o risco é diluído. E o investidor, conhecendo os mercados, fica muito mais à vontade para assumir esse tipo de risco. Um dos colegas mencionou os investimentos Greenfield, esses investimentos feitos do zero. Sem dúvida, é menos perigoso ou menos assustador investir em um projeto que já tem uma infraestrutura, mas nós fazemos investimentos em projetos do zero. Claro que o risco é maior conforme o projeto é construído. Essa é a nossa área de operação e é a nossa área mais forte. Nós mostramos aos investidores institucionais que nós compreendemos outros mercados, principalmente com relação à sustentabilidade. Há padrões de desempenho que nós cumprimos muito bem. Nós vemos o impacto do investimento e isso dá às seguradoras e aos grandes investidores uma tranquilidade de saber que eles não vão sair na manchete de nenhum jornal ou do FT, digamos assim. Não é ninguém que quer aparecer no Financial Times, é claro. Eles ficam mais tranquilos. Essas são algumas preocupações que os investidores realmente têm e a forma como nós resolvemos o problema. Qual é a sua perspectiva agora?
A Greenfield está só nesses mercados ou em todos? Olha, é uma questão meio cheia de nuances. As nossas empresas, claro, investiriam em projetos do zero, porque eles têm um portfólio de projetos e se tem ali 5 rodovias sendo construídas, você pode investir em algumas. O que nós não conseguimos por causa da escala é investir 100% em um projeto do zero, pelo menos por enquanto. No momento, a nossa estratégia de investimento é o foco em projetos que já têm infraestrutura. No caso dos projetos sem infraestrutura, nós precisamos de liquidez. E nós oferecemos essa liquidez aos operadores para que eles vendam os ativos e passem a outros investimentos. É assim que a gente trabalha. E daí, os projetos que eram do zero já não são tão do zero porque alguém já investiu. E como eu falei, tem nuances. Com alguns grupos, nós fazemos o desenvolvimento constante de projetos de rodovias, mas já há um portfólio. Tudo é desenvolvido dentro de casa e faz parte do crescimento deles. Isso é um pouco diferente. Há algumas diferenças, sim. Eu gosto dos dois tipos de projetos. Os que já têm e os que não têm infraestrutura, porque a questão é a oportunidade. Eu acho que para tirar um pouco do risco dessa abordagem dos projetos novos, é possível fazer uma aliança entre o setor público e o setor privado. Por exemplo, se nós aqui fizéssemos uma parceria, nós saberíamos o que é necessário para o sucesso. Tem um lado que oferece o dinheiro e tem um lado que oferece o conhecimento e a tecnologia para assumir os riscos operacionais e para chegar ao sucesso. Nós podemos também trabalhar com várias áreas, com energia, com cliente, por aí vai. Com um certo intermediário, o lado privado e o lado público podem se unir. Esse é o melhor dos dois mundos, porque a gente tem a parte estratégica, que sabe fazer a execução, e a parte de investimentos com os recursos. Nesse caso, nos dois casos, também é necessário ter um órgão regulamentador que garanta que aquele ambiente seja propício para os investimentos. E como já falamos, é necessário ter um plano de desenvolvimento econômico que fale sobre o ciclo de vida daquele investimento. Claro que não estamos falando só até a próxima eleição. Tem o ciclo de vida da energia, da infraestrutura e por aí vai. E eu acredito sim que na América Latina, incluindo o Brasil, o Chile, que já foi mencionado aqui, que provavelmente é um sucesso para quem está aqui, a Argentina e outros países servem para isso. Veremos como será o desenvolvimento no Brasil no começo dessa nova era. Eu acho que será uma nova era. Vocês passaram por anos de estagnação e agora vocês podem decolar. Eu acho que com as PPPs vai dar muito certo. Conheci muita gente de patrimônio privado que tem uma abordagem muito clara do que tem que ser feito. Se houvesse condições, não é? Eles querem resolver as coisas, mas às vezes não há condições. Eu estou bem confiante. Eu acho que esse país tem muita capacidade, tem muito poder. Sem dúvida, há uma certa falta de visão e uma falta de planejamento de longo prazo. Isso tem que ser feito. Fazendo isso, eu garanto que os investidores virão para cá. Nós estamos aqui há 50 anos e não queremos ir embora. Nós vamos investir mais 5 bilhões de reais nos próximos anos para a construção de infraestrutura no país de vocês. E o que importa são os empreendimentos de médio e de pequeno porte. A gente quer trazer essas PMEs para o país. Dessa forma, é possível ter todo o desenvolvimento econômico, não só com a Embraer, com a Petrobras e com grandes corporações. É por isso que vocês precisam de um plano. Com um plano de longo prazo, os investidores virão. E muitas vezes o problema é que o plano existe, mas ele fica mudando, não é como foi mencionado. No caso da eletricidade, a legislação muda a cada 4 anos, o que dificulta muito o investimento. Sim, mas o aspecto positivo é que o cliente não muda o tempo todo. As pessoas não mudam em essência.
É necessário trabalhar sempre com um sistema confiável, com uma energia na qual as pessoas possam confiar e com qual elas possam contar, não é? Porque fica bem escuro de noite. Pensando nisso, nós saberemos, por exemplo, que qualquer pessoa que investe em automação, por exemplo, porque todo mundo fala da internet das coisas, isso é uma porcaria se você não tiver eletricidade, não é? Ou se você não tiver uma boa logística. A internet das coisas não adianta nada se você não tiver a infraestrutura básica. Não adianta ter internet das coisas se as fábricas não estiverem funcionando direito. Essa é a verdade. E os nossos clientes sabem que essa é a verdade. E com todo respeito, pensando sobre a política de poder econômico, o mundo inteiro não entendeu direito como isso vai funcionar. E vocês têm a energia hidrelétrica. O bom da energia hidrelétrica é que ela funciona à noite, porque a água corre mesmo de noite. Ou seja, esse é um bom ponto de partida. Nós estamos passando por um período de mudanças. Tudo bem, as pessoas às vezes acham que os chineses estão inventando essas mudanças e não é verdade. É um período de mudanças, sim. Nesse último ano, nós teremos que ajudar um país aqui trabalhando com o patógeno em São Paulo. E havia um problema de água. Então, sim, nós temos um bom espaço e uma boa base. E o retorno e a atratividade desses investimentos dependerá da eficiência. Como o senhor falou, é necessário fazer uma gestão de ativos. Isso é necessário, e vocês só precisam disso para trazer os investimentos. Não é? Nós sabemos o que já foi feito, o que poderia ter sido feito e o que não foi feito. E como você acha que vai ficar? Olha, só o tempo dirá. Como eu falei ontem, nós precisamos pressionar o governo para que as coisas sejam feitas. Agora, esse governo acaba agora em outubro, novembro. Espero que não leve tanto tempo para as mudanças começarem. A partir daí, nós veremos como as coisas funcionarão. E aí, quem sabe nós não entremos com um plano de 20 gigawatts. Ou de 50 quilômetros de otimização da rede. Ou de 10 mil quilômetros de estradas. Por exemplo, na gestão da mobilidade urbana, há muito o que fazer. Essas cidades são maravilhosas, mas olha São Paulo, é uma cidade linda, maravilhosa, com um trânsito horrível. O trânsito aqui é desastroso. Tem coisas que dá para fazer e que não estão sendo feitas. Não é? A gente pode fazer essas medidas para que o trânsito ande. Além disso, precisamos analisar as causas raiz que influenciam, inclusive, a inflação. Pensem, por exemplo, nas taxas de juro. As taxas de juros destroem tudo. E se a causa raiz da inflação forem as operações sem eficiência, isso afetará todo o resto. Digamos que a agricultura seja pouco eficiente e que as mercadorias não cheguem no cliente. Nesse caso, vai haver inflação. Se tem 30% dos alimentos apodrecendo aqui no Brasil ou aqui em São Paulo, essa inflação não tem nem a ver com a taxa de juros, ela tem a ver com a eficiência. Pensem nisso. O desafio que nós vemos aqui no país não é nada de outro mundo. É só mudar a abordagem e resolver o problema. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. E de onde vem esse dinheiro? É muito importante levar isso em consideração. O tipo de dinheiro que o governo tem e a responsabilidade que ele tem de usá-lo para melhor atender a população. Talvez de fora seja muito fácil falar, é só resolver esses problemas, tá aqui um plano, vai resolver. Mas eles têm que ali equilibrar a questão das finanças. E é um governo que está endividado. Eu não espero que o governo faça o financiamento de tudo e resolva todo o problema do setor privado. Sem dúvida, não espero isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter uma plataforma para que o setor privado possa participar disso. Seria um prazer para mim investir 1 bilhão de euros aqui amanhã. Se eu tivesse um plano, se eu visse um roadmap, eu fazia isso. Tenho certeza que muitas seguradoras também fariam isso.
é possível aproveitar essa oportunidade e, a partir daí, muito investimento vem para o país. No entanto, é necessário ter uma infraestrutura na base para que as pessoas tenham coragem de investir no país. É só isso que a gente quer. O problema não é só criticar as operações. A gente tem que criar a base para o setor privado fazer o que ele quer fazer. Eu acho que todos os setores podem ser rentáveis, a não ser que seja a energia solar, que na verdade que está começando a ser rentável agora, mas nós podemos investir em plataformas eólicas também, ou aeroportos, portos. Então, na realidade, é super rentável, tem capital suficiente. Se pensamos nos investimentos, nos investidores, são 7 trilhões de investimentos que estão disponíveis. Lógico que a maioria são títulos do governo, mas estão abertos a equity a longo prazo. Porém, o nosso fundo de pensão é o único investidor que nós temos que tem um superávit, ou seja, estamos recebendo dinheiro para investir, temos que investir os nossos retornos também. Então, nós não estamos buscando liquidez. Na realidade, nós temos esse horizonte de longo prazo, mas não é uma questão tanto de disponibilidade de capital, mas disponibilidade de projetos. Então, você tem esse plano, como o senhor mencionou, você tem esse conjunto de planos e você tem um ambiente regulatório estável e também você tem um misto de greenfield e brownfield para o longo prazo. Então, nós pensamos em economias que, na realidade, foram aceleradas. O que é comum é que elas tinham um plano para desenvolver a infraestrutura do país. Então, disseram, tudo bem, vai ser 10 gigabytes que vão funcionar daqui a tantos anos. E aí eles começam a construir. Então, na realidade, nós dois poderíamos dizer assim, tudo bem, 5 gigabytes, vamos ter aqui no Brasil 3 centavos por quilowatt. E a gente conversa com o governo e fala, vocês querem ou não querem? Então, é o tipo de coisa que você faz. Então, você tem que ser mais específico e claro e preciso, e não tentar salvar o mundo com ideias mirabolantes e falando. E acho que é um problema aqui no Brasil, que o Brasil já teve planos, na realidade. Eu esqueço o nome, aquele programa de aceleração da Dilma, mas depois eles mudaram e agora tem um outro problema que na realidade que é o elefante que está na sala, é que não está aqui, que é o BNDES, que na verdade por muito tempo estava financiando ou financiava, digamos assim, a infraestrutura no Brasil. Então temos uma falta de financiamento de longo prazo no Brasil. Então a inflação está baixa, mas poderia ser uma coisa cíclica que poderia voltar a subir. Então como você resolve esse tipo de problema? Rodolfo, talvez você poderia dizer alguma coisa. Eu acho que se pensamos nisso, pensamos no setor privado, mas eu acho que nós temos a crença que o BNDES tem que ser um financiamento de longo prazo. Talvez nós temos que encontrar as alternativas, mas eu acho que são mais aqueles que poderiam ser, não sei, para a infraestrutura de greenfield, poderia ser tecnologias inovadoras ou sistemas de pequenas e médias empresas, mas eu acho uma visão diferente do que poderia ser feito, como foi feito na reconstrução da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, eu acho que o financiamento de longo prazo tem que vir de investidores internacionais. Ou seja, não consideramos as seguradoras, por exemplo, que os bancos podem fazer, ou sei lá, o private equity, todo esse capital que é para longo prazo. Mas podemos desenvolver os mercados de capitais, por exemplo. O investimento em infraestrutura está aumentando cada vez mais, mas o governo não precisa investir ou pôr dinheiro. Na realidade, ele pode só tributar E eu acho que também temos que ter certeza de como nós nos responsabilizamos cada um. Porque são milhares de exemplos que nós temos em todo o mundo, na América Latina também, de como isso funciona. Ou seja, não é nada complicado. Também precisa ver qual que é a força do sistema financeiro local. Então, se nós pensamos
no sistema legal tem que ser feito de uma maneira que os investidores estrangeiros sejam tratados como os investidores locais, que tenham as mesmas regras, ou seja, então os investidores, eles sentiam que eles iam ser tratados como investidores locais. Então, quando você faz o seu plano, é muito claro que você tenha os projetos, mas que você tenha um sistema legal e um sistema financeiro que possibilite esse investimento estrangeiro. E para ter um plano, eu acho que não basta ter um plano. Eu acho que, na realidade, que você ter um plano, se fosse só isso que você precisa para investir, para atrair investimento, nós poderíamos já ter resolvido o problema, mas tem a questão regulatória para os investidores. Então, a experiência que eu tenho com os franceses e com os alemães que investem, e lá a questão regulatória demanda que os investimentos, como eu descobri, que tenham uma pontuação de investimento. Mas, porém nos mercados emergentes, o investimento não é assim. Então, tem outras questões para além de ter um plano. Mas o plano não vai também incluir como você vai montar, vai estruturar o marco legal no seu país, ou seja, para que você crie essas seguranças legais e regulatórias para o investimento. É isso que quando eu falo do plano, o plano também inclui isso, não é um plano só de projeto, mas como você vai desenvolver o país, ou seja, além do mandato de 4 anos, ou para além do mandato de 4 anos. Tem muitos exemplos nesse sentido. Então, eu posso dizer que você tem que montar esse plano e você vai ter investimento. Agora, no nosso setor, nós temos planos e se considerarmos o ICAO, nós estamos pensando nisso também. Então, a infraestrutura, na verdade, é uma grande base, porque a infraestrutura vai ser a base para qualquer desenvolvimento de tecnologia e inovação. A ICAO vem apoiando PPPs para o setor, juntando a iniciativa pública e a iniciativa privada para esses projetos. No Brasil, se considerarmos o cenário brasileiro, a realidade brasileira, nós, claro, somos uma empresa que produz aeronaves regionais, estamos defendendo uma integração regional, mas mesmo no Brasil, com o número de aeroportos que nós temos, para o tamanho da nossa economia, para o tamanho da nossa população, e mesmo se nós considerarmos a distância entre as regiões, nós precisamos de muito mais aeroportos. Então, eu acho que a verdade, nesse caso, se comparamos a realidade brasileira com outros países, mesmo na região, você vê que não estamos numa situação ideal para o tamanho do país que nós temos, com o número de aeroportos que nós temos. Então, tem muito espaço, tem muita para crescer, tem muita necessidade. As partes interessadas nesse setor, na realidade, estão pedindo isso, mas nós temos que executá-lo. Então, eu quero voltar com a questão do meio ambiente, porque eu acho que isso é importante aqui no Brasil. Tem a questão da Mata Atlântica, tem a questão da Amazônia. Então, mas eu estava perguntando se tem alguém na plateia, tem várias pessoas aqui que trabalham com infraestrutura, são especialistas em infraestrutura, se alguém quer fazer algum comentário. O Paulo aqui quer fazer um comentário. Não, na verdade, é uma pergunta. Eu sou o Paulo Sotero, do Instituto Brasileiro. Nós lemos muitas notícias em relação a investimentos chineses em infraestrutura no Brasil. Eu acho que estão concentrados na parte elétrica, no setor elétrico. O que os chineses não sabem que vocês sabem, ou vice-versa? Eu quero a sua opinião, seu parecer em relação da importância desse movimento da China, na verdade, que antes comprava coisas aqui, mas agora tem uma presença cada vez melhor. Então, eu acho que tem a questão apetite de risco. Então, eles vêm de um mercado emergente, eles entendem mercados emergentes, ele tem um risco um apetite de risco maior. Então, eles conseguem pôr muito dinheiro, investir muito dinheiro. Eles entendem que os investimentos que estão fazendo aqui vai ter um retorno que é comensurável com o risco, porque eles entendem o risco. Porém, eles têm muito mais apetite por risco. O programa que estava descrevendo começa com investimento de 3 bilhões de dólares para o banco
da China, e a mesma coisa seria para o BID e outros bancos. Alocaram 3 bilhões de dólares para criar e criamos uma plataforma para eles conosco consigam ver onde é que eles vão investir. Mas tem muito dinheiro que eles podem investir. E eles têm um apetite de risco muito, muito maior. Acho que seria a minha opinião. Eu acho que é muito mais do que as capacidades financeiras ou de entendimento do mercado. Pode ser também um interesse estratégico. Então, o investimento da China, na realidade, no Brasil e na África, está mais na categoria de investimento estratégico, uma visão estratégica do mundo. No Brasil e na África, temos economias emergentes, e como na Austrália, ou diferente da Austrália. Então, temos uma economia desenvolvida na Austrália. Então, se você a China, você prefere ir para uma área que você consegue investir bem e ter um grande retorno estrategicamente. Então, acho que a China, na realidade, é muito inteligente, pensam no longo prazo. Eles não falam muito, eles pensam mais, né? Antes. E depois eles agem. Eles têm um plano, e o plano deles, na realidade, na questão de cota, não é para um ano, para uma década, é um plano para um longo prazo. Então, se conversamos com empresas chinesas ou líderes chineses, o que eles dizem, olha, nos últimos 300 anos teve uma deterioração do desenvolvimento de longo prazo que nós temos que corrigir. E se pensamos nisso, na verdade, nós entendemos por que eles estão investindo tanto em agricultura, em recursos naturais. Eles não investem em outras coisas. São as 2 áreas que eles mais investem. Mas, na realidade, não é um risco tão grande, porque se nós pensamos, é um interesse estratégico, né? Então, nós temos que, principalmente os investidores financeiros, nós temos que ter uma visão mais de curto prazo. E é por isso que nós pensamos em ativos estratégicos. É por isso que eu digo que nós temos que pensar também nisso juntos com esses países. Para fazer investimentos estratégicos, porque talvez não queremos terminar só com uma opção no final. Só para complementar, nós temos um diferente tipo de investimento, na realidade, dos chineses. Então, nós já vimos isso no Chile e em algumas outras regiões. Mas também tem os investidores institucionais que vêm da China, que estão investindo internacionalmente. E eu acho que eles estão pensando também no longo prazo, mas o que nós precisamos aprender com os chineses são os SOS. Porque na realidade, como foi dito aqui, nós não sabemos ainda como trabalhar com eles. Estamos aprendendo com eles, como trabalhar com eles. Porque é uma nova realidade. Então, também temos... Na realidade no Chile, nós temos investimentos que a gente divide o controle. Então, você tem que aprender a como trabalhar com esse investimento chinês. E eu concordaria, na realidade, nós temos que tomar decisões que não sejam tão afobadas, apressadas. Então, seria um processo de aprendizado de longo prazo. Então, talvez tenha um interesse financeiro, mas parece que, pelo menos, na realidade, eles têm um interesse estratégico de longo prazo muito mais do que resultados financeiros. Agora, falando de nós, Paulo, e se nós pensarmos na China, tem várias oportunidades sobre o que eu falei antes, ou seja, tem uma grande oportunidade lá, aí também para crescer. E a China, na realidade, está investindo tanto na infraestrutura com as características que já foram mencionadas pelos meus colegas, estão focando no longo prazo.
Então, são 15, 20 anos de ciclo de retorno do investimento, mas também estão investindo também na produção e na industrialização, e eles têm os meios e o plano, e estão entrando no mercado. Então, eu acho que nós estamos avaliando isso com cuidado. Muito obrigada. O painel foi muito interessante. Eu sou a Susan Gray, da S&P Global. Os senhores falaram muito sobre a parte institucional, financeira e regulamentação. Por favor, podem fazer um comentário sobre a governança? Gostaria de saber como vocês vão fazer os padrões de governança para as partes envolvidas. É possível trabalhar com aprimoramento da governança ou com transparência? Do nosso ponto de vista da IFC, isso é essencial para o nosso investimento. Nós temos padrões para o meio ambiente, para a sociedade e para o governo em qualquer projeto. No entanto, tudo é uma jornada. Sabe quando nós olhamos alguém no olho e nós trabalhamos em conjunto? A pessoa entende melhor o que nós queremos. Esteja ela ali no primeiro dia ou um pouquinho mais para frente. Mas a pessoa confia que a gente vai implementar os melhores padrões. Do ponto de vista da IFC, que é internacional, e pensando nos projetos que nós temos os melhores padrões possíveis. Nós reconhecemos que muitas vezes eles não são implementados quando nós começamos, mas a partir do momento em que o projeto entra em operação, eles são implementados sim. Para nós, isso é muito claro. Nesse mesmo sentido, a conformidade é muito importante. É praticamente um item que não é negociável. Alguns são, mas alguns aspectos da conformidade, principalmente com relação ao meio ambiente, não são negociáveis. Ou é ou não é. Claro que é possível evoluir, mas nós temos due diligence em qualquer investimento, de curto ou de longo prazo. Nós precisamos confiar na conformidade e no compliance. Para nós é essencial. Claro que isso pode ser desenvolvido e ajustado. No Brasil, eu acho que o compliance não é um conceito tão antigo. No Brasil, não é? Agora, recentemente, todo mundo fala sobre isso. Executivos falam sobre isso. Tem várias políticas para isso. Ou seja, nós temos uma abertura muito grande para melhorar e desenvolver esse aspecto. Porém, os valores de base têm que ser estabelecidos e aí nós fazemos os ajustes. Isso fica claro do ponto de vista do governo também. Há uma independência dos conselhos, há mais qualificação dos conselhos. Esses são critérios que nós aplicamos para os nossos investimentos. Isso é um valor que nós oferecemos também, criar uma institucionalização. E como vocês atraem dinheiro para o Brasil? Pensando na Lava Jato, qualquer grande construtora parece que participou do esquema. Como vocês convencem o pessoal a investir aqui no país? Bom, estamos trabalhando na esfera interna para explicar o que está acontecendo no Brasil e para ver o que vai acontecer no médio e longo prazo. O nosso ponto de vista, a nossa opinião, e não é só a minha opinião, é que o Brasil melhorou. 5 ou 10 anos atrás estava bonito só para gringo ver, digamos assim. Não é? Eu estou exagerando um pouquinho para passar a ideia a vocês. Agora a gente viu qual era o problema que estava acontecendo e ele está sendo resolvido. É como se a gente estivesse removendo um tumor. E quando a gente remove um tumor, demora para o paciente ficar completamente curado. Não sei se a gente está vendo todo o problema, mas estamos vendo uma grande parte do problema. E tudo isso aconteceu por meio das instituições, não só por um tomador de decisões central. Temos várias instituições fazendo de tudo para melhorar o processo. Há 10 anos alguém podia ter feito investimentos, mas sem saber exatamente o que estava acontecendo. Agora está mais claro e há mais transparência do que está acontecendo no país. E claro, essa tendência é só o início. A jornada é muito longa e isso acontece não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Eu não tenho qualificação para falar de todos os mercados emergentes, mas tenho certeza de que há uma certa tendência disso e que estamos indo no caminho correto. Mariana, com relação à conformidade, eu acho que tem várias questões das lições e das legislações ambientais que são duras no Brasil.
No entanto, por outro lado, vocês sofreram danos ambientais dos projetos. O que você acha que pode ser feito com relação a isso? Essa questão de compliance veio para ficar. A gente vai ter que lidar com isso. E eu acho que o compliance é muito positivo para qualquer governo, qualquer empresa e qualquer setor. No nosso setor, nós temos um compromisso muito grande e nós defendemos no Fórum Econômico Mundial que isso seja protegido. Nós temos um foco no meio ambiente. Nós temos um comprometimento formal com a redução dos efeitos das mudanças climáticas. E nós não fazemos isso só na Embraer ou só no Brasil. Esse é um esforço global. O que nós estamos tentando comunicar no nosso setor é que isso não é individual. Os sistemas não podem ser individuais ou mesmo regionais. Nós somos uma empresa global com impacto global e também com uma capacidade global. Por isso, precisamos implementar um processo global do ponto de vista de infraestrutura e meio ambiente. Por exemplo, quando falamos sobre esse comprometimento formal de reduzir as mudanças climáticas, estamos falando de uma empresa e de um ambiente em que até 2050 nós vamos reduzir 50% das emissões de carbono que nós tínhamos em 2015. Como que nós vamos fazer isso? Por 4 pilares. Para uma empresa como nós, esses são os maiores investimentos, porque estamos falando de bilhões de dólares que estão sendo implementados para construir novas aeronaves. No entanto, pensando em outras partes do setor, entramos em logísticas, infraestrutura, mercado, medições e por aí vai, áreas que são bem complicadas. Há programas, por exemplo, de troca de carbono. Mas a infraestrutura tem que ser o centro de tudo isso, porque envolve todas as áreas. Temos mais algumas perguntas. Por favor, se apresente. Flávio Cardoso with American Tower. Bom dia, sou Flávio Cardoso com American Tower. Queria que o painel falasse um pouquinho sobre a questão da telecomunicação e sobre a infraestrutura de telecomunicação que nós temos. Como podemos suprir algumas dessas demandas e resolver alguns problemas? Would you like to comment? I could actually comment, Ben. Eu posso fazer um comentário, não tem problema. Nós temos um projeto para isso. Temos um projeto agora com o governo do Brasil, uma parceria entre a Embraer e a Telebrás para fazer a construção de um satélite. Estamos a caminho do lançamento formal, mas o projeto já começou. Fizemos o primeiro lançamento na Guiana Francesa ano passado. Esse é um projeto relacionado à organização de defesa. E a nossa finalidade é essa, é atender a sociedade civil. Esse é um projeto estratégico para o governo brasileiro e para a Embraer. Estamos trabalhando nisso com a Visiona, que é uma das nossas subsidiárias. Deixe-me comentar também. Isso deve ser parte do plano. Isso faz parte do meu comentário, é claro. Porque há uma falta significativa de investimentos nessa área. Pensem, por exemplo, em todas as infraestruturas. Todas elas dependem de comunicação, de telecomunicação, de tecnologia dessa área. Com essa conexão, nós conseguimos eficiência e produtividade, além de outras coisas. Eu acho que essa é uma das falhas da visão. E, geralmente, essa falha não é muito discutida. Isso fica nas mãos de algumas empresas que fazem uma tributação muito grande e que não fazem parte desse plano geral de progresso, com essa visão de longo prazo. Concordo plenamente com o senhor. A infraestrutura também tem a ver com conectividade. E toda aquela maravilha da internet das coisas e da quarta revolução industrial e blá 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 não vão funcionar sem conectividade. O 4G está bom aqui, mas talvez não fique tão bom quando nós vamos para o subúrbio ou para a periferia, não é? Como é que, por exemplo, os veículos que funcionam sozinhos vão funcionar sem tecnologia? E, aliás, em São Paulo nem dá para ter, porque com esse trânsito, né? O trânsito aqui muda o tempo todo. Mas sim, eu concordo com o senhor. Precisamos de conectividade, senão não teremos progresso em outras áreas e não conseguiremos compartilhar as informações, fazendo a otimização de tudo.
E há também uma aliança digital, não é? A Siemens assinou essa aliança digital. Sim, claro. Claro que nós temos essa aliança. Nós podemos contribuir muito com essa área. A nossa abordagem não é só falar como os softwares e como os espaços cibernéticos são bons. Nós tentamos conectar o mundo físico com o mundo digital. Isso é o que muitas pessoas esquecem muitas vezes quando falam da próxima geração de manufatura e engenharia, ou a próxima geração da industrialização. Algumas pessoas nos fazem acreditar que o mundo físico não existe mais, que o hardware morreu, que não tem mais molécula, que tudo é digital. E não, o mundo físico está aqui. A gente tem madeira, plástico, carro, chocolate, roupa. E até os seres humanos, né? Estamos aqui. Então, essa conexão do mundo digital com o mundo físico gera uma possibilidade de simulação. Além disso, podemos trabalhar com analytics, pegando todo esse conhecimento que pode ser levado do mundo digital para o processo físico. Esse é o segredo. Dessa forma, o mundo físico, o mundo real, fica mais eficiente, fica mais rápido, passa por uma conexão e transforma esses dados em informação que melhora a vida, seja para pilotar um avião ou seja para conectar as pessoas. Eu acho que ao longo do tempo nós percebemos isso, que essa conexão é importante. Praticamente todo trimestre, quando a gente faz o anúncio dos resultados, a gente fala disso e a gente vê o nosso CAPEX aumentando. A gente vê, na verdade, o nosso resultado aumentando. Nós trabalhamos com muito afinco para continuar essa tendência. E eu não quero parecer arrogante, isso não é arrogante. É difícil até convencer o cliente a movimentação de dados. O que nós também fazemos é levamos a automação à universidade. Nós queremos ensinar a esses jovens como é importante. O físico não saiu de moda, mas na moda, porque o mundo físico ele será possibilitado justamente pelo mundo. Vamos conversar com os jovens sobre isso. Nas interfaces de máquina. A automação, sem tirar aquele trabalho braçal. Agora a gente usa as mãos e o cérebro. Isso é muito importante. Por isso que nós também investimos muito na questão educativa. Nós queremos capacitar esses jovens, tirá-los das ruas e mostrar uma visão do futuro. Quando eles compram a causa, eles veem que isso será benéfico. Sem convencer a sociedade de que a próxima geração de industrialização dará certo, realmente haverá uma revolução, mas ela será nas ruas e não com os carros autônomos, porque a digitalização acaba criando uma divisão na sociedade e nós já passamos por muitas divisões. Do que nós precisamos agora é integração. Mais do que nunca, nós temos essa responsabilidade. Em vez de ficar falando sobre como a conectividade é maravilhosa e como o mundo virtual é incrível, melhor falar sobre essa conexão. As pessoas não entendem sobre esse mundo virtual e quando elas não entendem, elas sentem medo, não acreditam na sua ideia e acabam sendo resistentes, o que pode ser muito pior. Esse é um desafio que nós temos que superar na sociedade. A tecnologia por si só não dá conta de tudo. A sociedade, no futuro, tem que aceitar essa sociedade e visualizar um futuro melhor. É isso que nós temos que fazer. Isso faz parte daquele plano entre a sociedade e o governo, incluindo os líderes, por exemplo, os cientistas e o pessoal da universidade. Isso é o que está em jogo. Muito obrigado. Já tivemos algumas perguntas e, infelizmente, nosso tempo já acabou. Em resumo, a Georgina falou conosco sobre o programa criado para trazer esses grandes investidores institucionais para os mercados emergentes, o que criará mais confiança. O Joey falou bastante sobre como precisamos de um plano. Exato, um plano de desenvolvimento econômico. E aí o resto funciona. O Rodolfo conversou conosco sobre o seguinte: o que eu compreendi
foi que esses planos têm que ser feitos entre governos e os regimes de regulamentação têm que ser respeitados. Na troca dos governos, a gente não pode mudar tudo. E, Mariana, por fim, você falou bastante sobre o que a empresa do setor aéreo está fazendo para melhorar a infraestrutura de forma sustentável. Muito obrigado a todos. Deixe-me falar uma última coisa. Antes, tinha um plano. E antes de eu vir um primeiro investimento, eu vi esse investimento do projeto da Siemens há 61 anos. Foi uma das primeiras investidoras. Nós conseguimos chegar aqui juntos.